Rede Globo Rio, 23 horas 46 minutos. Assista agora, Jornal da Globo. Um artista famoso, vivendo às custas do talento da esposa. Terminei a última criação de Arthur Hollister. Até cair numa armadilha. O que você acha de dar sua vida pela arte, hein? Suspense. Apresentação Alfred Hitchcock. Nesta sexta, depois do Jornal da Globo. A Globo 90 é nota 100. Assista amanhã, após o Jornal Nacional, mensagem institucional da Companhia Campineira de Alimentos e veja 40 anos de muito triunfo. Hits Explosion, em discos e fitas, som livre. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. 67 pessoas morrem na queda de um Boeing que saiu de Bogotá em direção a Nova York. O avião caiu a 22 quilômetros do aeroporto. Um furacão atinge 6 países no norte da Europa e mata quase 100 pessoas. No Paraná, a cheia do rio Iguaçu transforma as cataratas num espetáculo ainda mais bonito. A Auto Latina fecha a fábrica de motores para automóveis em Taubaté, interior de São Paulo. O presidente eleito Fernando Collor se encontra em Washington com o presidente dos Estados Unidos, George Bush, e conversa sobre dívida externa. O presidente Collor começou o dia na Casa Branca com o presidente Bush e terminou na embaixada com diretores do FMI e outros bancos internacionais. Foi um dia que pode ter um peso importante no futuro da dívida externa brasileira. Mas dívida não foi o único assunto do dia, como informa o repórter Lucas Mendes. O presidente eleito e seus assessores passaram o resto do dia animados pelo encontro com o presidente Bush. Do lado americano também parece não ter faltado entusiasmo. Do contrário, o presidente eleito não teria sido convidado pelo presidente Bush para um jantar privado fora da programação. Na entrevista coletiva no clube de imprensa à tarde, ele fez revelações sobre a lei de informática que agradaram aos ouvidos americanos. Ele vai mexer com a lei. E no perfil que ele fez do futuro ministro da Economia, só faltou dizer que ele vai usar saia. Que seja uma pessoa absolutamente competente e proba. Depois de um encontro sem imprensa com o vice-presidente Quayle, ele foi ser apresentado aos embaixadores da Organização dos Estados Americanos. Foi o primeiro discurso dele sobre política externa. São enormes os desafios que temos de enfrentar. Diante de todos eles, temos que ser igualmente solidários. Na questão da dívida, como no problema das drogas. Na promoção dos direitos humanos, como na solução dos contenciosos comerciais, na proteção do meio ambiente, como no desenvolvimento da tecnologia, na defesa das liberdades individuais, como na conquista da justiça social, na promoção da democracia, como no respeito à soberania. Como é que o futuro presidente vai conseguir conciliar interesses tão divergentes? Interesses de brasileiros, de latinos, de americanos, interesses de companhias nacionais e multinacionais. Com certeza, ele vai precisar da ajuda de muita gente e de muitas organizações, entre elas o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Hoje à noite, quando sair desta recepção na Casa Branca, ele ainda irá ao jantar na Embaixada do Brasil para encontrar os diretores do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Em nenhuma outra etapa desta viagem, ele vai encontrar num só dia tanta gente fora do Brasil com influência no destino do nosso país. Nos encontros que teve hoje em Washington, o presidente eleito lembrou tempos melhores nas relações Brasil-Estados Unidos. Paulo Francis.
O presidente eleito Fernando Collor disse hoje ao presidente George Bush que o Brasil vai reassumir o seu papel de destaque nas Américas e no Ocidente, papel que era seu na América Latina, desde que fomos aliados dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e papel para que estamos talhados pelo nosso tamanho e nível de desenvolvimento econômico. Bush também prometeu a Collor que, doravante, as relações entre os dois países seriam diferentes. Afinal, é aqui no Ocidente que estão nossos problemas e as nossas vantagens. As vantagens são o nosso magnífico saldo comercial e o problema é a nossa imensa dívida externa. É aqui que vamos resolvê-los ou não. Agora, Fernando Collor vai levar esta mensagem ao Japão, à União Soviética e aos países da Comunidade Econômica Europeia. O maior objetivo desta volta ao mundo do presidente eleito é criar condições políticas para a renegociação da dívida externa. Joelmir Betti. Governos e banqueiros dos países credores não estão preocupados em resolver o impasse da dívida externa da América Latina. Eles estão interessados em financiar a reforma econômica da Europa Oriental, começando pelo próprio Banco Mundial, que acaba de abrir um crédito especial ou favorecido de 5 bilhões de dólares para Hungria, Polônia, Romênia e Alemanha Oriental. Collor de Mello disse textualmente no discurso de ontem para empresários em Nova York: a questão da dívida parece ter perdido dramaticidade junto à opinião pública dos países desenvolvidos, quando o assunto para o Brasil é quase uma questão de vida ou morte ou vai ou racha. Não haverá ajuste interno sem a quebra desse impasse externo. O Brasil é um país ainda em construção, uma obra pela metade, ou nem isso. Precisa não apenas de aliviar o serviço da dívida passada, também de financiar a economia futura, sem o que não sairá do sufoco presente e não terá como pagar o débito passado. O lucro da Vale do Rio Doce cresceu 250% no ano passado. A empresa lucrou nada menos do que 734 milhões e meio de dólares. Em 88, o lucro da Vale tinha sido de 210 milhões e meio de dólares. Depois dos comerciais, as novas regras para o FGTS. E a Embraer se prepara para exportar painéis especiais para satélites. Oi, pessoal. Eu sou o Amilzinho e este é o telefone da Amil. Agora, ao ligar para este número, o papai, a mamãe, o vovô, a titia, as creches e escolas vão descobrir num plano feito só para crianças que saúde também é alegria. E alegria se escreve com A de Amilzinho. Amilzinho, o pequeno grande plano da Amil. 221.000. Quinta liquidação de tecidos para decoração, de 27 de janeiro a 17 de fevereiro no Rio Design Center. Tessuto TDS Milano, a partir de 95 cruzados novos o metro. Rio Design Center. O seu banco, que já era ágil, com a mais completa linha de serviços, agora tem mais para lhe oferecer. É a conta remunerada. O rendimento é diário e automático. E o saque imediato. É bom ter conta num banco assim. Ah, este BBC é mesmo um banco bom, companheiro. Computerware, o seu revendedor Rima. 210-3172. O Conselho Curador do FGTS se reúne em Brasília e decide para onde vai o dinheiro do fundo. Esta quarta reunião do Conselho Curador definiu que os bancos, para administrar as contas do FGTS, serão compensados com uma tarifa de 1,2 BTN por mês por cada conta movimentada. Este pagamento é retroativo a outubro do ano passado, quando o prazo de recolhimento à Caixa Econômica Federal foi reduzido de 90 para 2 dias e vai chegar a um total mensal de 223 milhões de cruzados novos.
A arrecadação total do FGTS este ano está estimada em quase 80 bilhões de cruzados novos, mas deste total devem ser deduzidos mais ou menos 40 bilhões que vão pagar essa tarifa bancária e outros encargos operacionais e que vão ser sacados por motivo de demissão e aposentadoria ou para redução da prestação. Sobram para aplicação pouco mais de 40 bilhões. 60% vão para a construção de casas populares conforme determina a lei. A reunião de hoje definiu que outros 30% serão aplicados em saneamento e os restantes 10% em infraestrutura urbana. Os critérios para esta aplicação por estado também foram definidos durante a reunião. Os critérios eles levam em consideração, por exemplo, para a divisão dos recursos entre os diferentes estados, tanto a população como a arrecadação do Fundo de Garantia, como um índice para nível de atividade do estado, que é o recolhimento do ICMS, e especialmente a demanda existente hoje por habitação e por saneamento. Quer dizer, quanto maior for essa necessidade de novas habitações, maior é dado, portanto, um peso para aquele estado. Depois da reunião, a ministra do Trabalho, Dorothea Werneck, anunciou sua candidatura à Câmara dos Deputados na eleição de outubro. Ela quer participar da revisão da Constituição, especialmente no que diz respeito às questões trabalhistas. A Embraer consegue a pré-qualificação para exportar painéis metálicos de satélites. Com 20 anos de existência, a Embraer produz hoje aviões que voam nos céus do mundo todo. Mas a empresa também se prepara para um voo ainda mais alto, dominar a tecnologia do espaço. Desde maio do ano passado, a Embraer trabalha na fabricação de painéis metálicos para a montagem da estrutura de satélites. Isso foi possível graças a um acordo com a Inglaterra e o Canadá. A peça lembra uma colmeia. É feita de um tipo especial de alumínio e serve de suporte para os componentes eletrônicos do satélite. O principal objetivo desta tecnologia é diminuir o peso do satélite para reduzir o custo na hora do lançamento. Hoje, calcula-se que para ser levado ao espaço, um satélite custa em média $30 por grama, o equivalente a 1.000 cruzados novos. Para reduzir o peso ao máximo sem perder a resistência, o revestimento de proteção do painel é feito com uma placa também de alumínio, com a espessura de uma folha de papel. A empresa já fez 2 protótipos que foram pré-qualificados pela SPAR, uma produtora canadense de satélites. Os painéis ainda vão passar por um último teste de qualidade, mas a Embraer está confiante em conseguir entrar nesse mercado, que hoje é dominado por poucos países. Isso qualifica o Brasil, ou qualifica a Embraer, a produzir satélites, a produzir painéis para satélites e participar não somente de programas brasileiros, mas também de programas no exterior. A Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, está vivendo a maior crise de sua história. A empresa não tem dinheiro nem para pagar os salários dos funcionários que já estão em greve. A Chesf é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para todo o Nordeste. São 16 usinas hidrelétricas que geram 7 milhões e 600 mil quilowatts de energia para 35 milhões de nordestinos. A situação financeira da Chesf começou a entrar em colapso porque as 8 concessionárias de energia da região deixaram de pagar suas contas. A dívida chega a 3 bilhões e 400 milhões de cruzados novos. Algumas concessionárias estão devendo à Chesf há 4 anos. A Companhia de Eletricidade de Pernambuco deve 250 milhões de cruzados novos e justifica o calote. Nós estamos com um problema de tarifa, defasagem tarifária, e isso acoplado com um problema de inflação, ou seja, nós só recebemos a correção da inflação 2, 3 meses depois, causou esse problema que nós não temos como cobrir com a receita as despesas da companhia. Sem dinheiro em caixa, pela primeira vez em 42 anos, a Chesf não pagou os salários dos 12 mil funcionários. Em Pernambuco, os 5 mil trabalhadores entraram no 2º dia de greve. Sem dinheiro sequer para pagar os funcionários, a Chesf paralisou uma atividade essencial, a manutenção das linhas de transmissão de energia. São 15 mil quilômetros de linhas em todo o Nordeste, que consomem 100 milhões de cruzados novos por mês em manutenção. O dinheiro começou a faltar desde outubro e hoje a manutenção paralisou totalmente. Não há dinheiro nem para abastecer os carros que fazem a vistoria das linhas. A sociedade nordestina corre sérios riscos de ter falta de energia elétrica no Nordeste, porque haverá defeitos técnicos no sistema da Chesf que não serão recuperados. Sábado de manhã, o futuro ministro da Justiça, deputado Bernardo Cabral, visita em Curitiba o governador do Paraná, Álvaro Dias, que é do PMDB. Esse diálogo nacional proposto pelo próximo governo está
estabelece novas regras de poderes entre o Congresso e o presidente da República. Alexandre Garcia. A nova Constituição estabeleceu uma divisão de poderes em que o presidente da República pode muito pouco sem a aprovação do Congresso. Para fechar ministérios e empresas do governo, por exemplo, ele precisa da aprovação do Congresso. No entanto, perante a opinião pública, ainda permanece a seguinte relação de poderes. O Congresso, que tudo pode, não tem responsabilidade de governo. E o governo, que pouco pode, é que tem essa responsabilidade. Um integrante da equipe política do futuro governo me disse agora à noite que vai ser preciso esclarecer bem o povo que o Congresso é responsável por aquilo que depende do Congresso e o presidente é responsável por aquilo que depende do presidente. Mesmo assim, o presidente eleito se considera responsável por explicar aos políticos os objetivos das medidas que ele vai propor ao Congresso. E essa é uma das missões do deputado Bernardo Cabral, porque aí, na hora de votar contra ou a favor, o deputado ou senador vai votar consciente do que está fazendo e da responsabilidade que está assumindo perante os que vão julgá-lo na eleição de 3 de outubro próximo. Nossos próximos assuntos. A polícia recupera as peças roubadas do alto forno da Açominas. E o eclipse do Sol visto do Observatório Nacional. Caderneta de poupança é tudo a mesma coisa. Você deposita, tem rendimentos e o seu dinheiro sempre cresce. Esta aqui, por exemplo, é uma poupança Bradesco. A minha. Que é igualzinha a essa daqui, a do carro novo. Que é a cara desta, da minha faculdade. Irmã gêmea desta, que é do meu casamento. Viu só? Se a poupança for Bradesco, é tudo igual. Fica tudo em família. E família que poupa unida, ganha muito mais. Poupança Bradesco, seu bom negócio de todo dia. Neste sábado, o Waterproof oferece promoção de 60% na compra de qualquer produto. Os melhores relógios, roupas e acessórios a preços sem concorrência somente amanhã, nas lojas Waterproof. A Gráfica Vitória faz qualquer tipo de trabalho gráfico sempre com alto padrão de qualidade. Do cartão de visita aos sofisticados convites, catálogos, relatórios, livros, programas e revistas. Gráfica Vitória. Mais de 45 anos imprimindo qualidade. Rua da Relação, 31. Telefone 221-2126. A Gramarcos tem 40 projetos diferentes de casas pré-fabricadas no Paraná, em madeira de lei com tecnologia europeia. Prontas para morar em 30 dias. Gramarcos, casas pré-fabricadas. Estrada Caetano Monteiro, 1550, Pendotiba, Niterói. A polícia recupera na cidade de Ouro Branco, perto de Belo Horizonte, 25 peças do alto forno da Açominas, roubadas na semana passada. As peças usadas no aquecimento dos fornos pesam mais de 100 quilos cada uma. Segundo a polícia, elas foram roubadas por funcionários de empresas que prestam serviço à Açominas. As peças estão avaliadas em 3 milhões e 500 mil cruzados novos. Em várias cidades do país, os moradores puderam ver hoje o último eclipse do Sol nos últimos 3 anos. Outro fenômeno igual a esse só depois do ano 2000. Foram bonitas imagens, principalmente no litoral e na região sul. Em São Paulo, o tempo nublado não ajudou muito, mas quem estava atento conseguiu ver o eclipse. No Rio, o eclipse solar levou muita gente para as praias, onde o fenômeno astronômico podia ser melhor observado. O eclipse é um dos mais antigos fenômenos astronômicos conhecido pelo homem. O primeiro foi registrado há mais de 4.000 anos na China. Naquela época se acreditava que o eclipse acontecia quando um dragão surgia no espaço e comia um pedaço do Sol. Mas na verdade o fenômeno acontece quando a Terra, a Lua e o Sol estão em linha reta no espaço. Hoje o eclipse parcial do Sol pode ser visto principalmente na região sul e no litoral. No Rio, quem estava no alto do Corcovado assistiu a um belo espetáculo. As nuvens de uma frente fria que estava chegando à cidade foram se espalhando e deu para ver bem o fenômeno. Nas praias, as pessoas usaram filmes velados e radiografias para ter uma visão melhor do Sol e não prejudicar os olhos. 6h45 da noite, foi neste momento que o carioca pôde acompanhar com mais nitidez o eclipse. Foi quando a Lua cobriu 40% do Sol. O eclipse é uma maneira das pessoas também voltarem à natureza, já que nós vivemos num mundo muito eletrônico, um mundo muito fechado,
os microcomputadores, videocassete e assim por diante, a gente fica muito preso dentro das salas. Então, este eclipse é uma maneira das pessoas verem o que a natureza tem de bonito para mostrar, inclusive que é de graça. Isso está aí para todos verem, né? Morre em Bauru, interior de São Paulo, vítima de derrame cerebral, o atacante Toninho Guerreiro. Toninho tinha 46 anos e foi um dos maiores artilheiros paulistas. Ele jogou no Santos ao lado de Pelé, no São Paulo e na seleção brasileira. Depois de ter sido tricampeão pelo Santos em 67, 68 e 69, Toninho foi bicampeão paulista pelo São Paulo em 70 e 71, sempre marcando muitos gols, como este contra o Guarani. Uma briga que promete ser longa envolve o goleiro da seleção brasileira, Tafarel, e o clube dele, o Internacional de Porto Alegre. A briga é pela renovação de contrato, o que leva a uma reflexão. Quanto vale, afinal, um goleiro capaz de defesas como esta, titular absoluto da seleção brasileira? Para Tafarel, ele vale $300 mil de luvas e salários mensais de $5 mil. Para o presidente do Inter, a conversa é diferente. Tafarel vale 1.400.000 cruzados novos de luvas e 100 mil cruzados novos mensais. Desse jeito vai ser difícil o Tafarel continuar no Internacional. Tão difícil que mereceu do torcedor número 1 do Colorado, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, o seguinte comentário. A coisa é simples. Só com Tafarel no time, o Internacional pode ter rendas que possibilitam pagar para ter o Tafarel no time. Com suas fórmulas complicadas, começam amanhã em todo o Brasil os campeonatos regionais. Os do Rio e de São Paulo são assunto hoje para Juca Kfouri. Neste fim de semana começam os dois campeonatos estaduais mais importantes do país, o de São Paulo e o do Rio. O Campeonato Carioca, ou Fluminense para ser mais exato, tem uma fórmula simples e comparada com as invenções às quais o torcedor brasileiro não consegue se acostumar. É o campeão do primeiro turno, mais o campeão do segundo e um eventual terceiro clube com maior número de pontos ao longo dos dois turnos que disputam o título. Já o Campeonato Paulista tem uma fórmula tão complicada que é melhor poupar você de tentar entendê-la. Basta saber que o campeonato começa neste sábado com Noroeste e Corinthians em Bauru e só termina em setembro, quando então, de fato, os jogos passam a valer. Até lá, é uma sucessão interminável de turnos, retornos, repescagens e bobagens desse gênero. Uma fórmula que eu ainda não consegui decorar e que só mesmo com um computador para você entender. Em tempo, o computador não tem culpa nenhuma. E domingo tem Fluminense e Vasco no Maracanã. Um belo jogo. Nossos próximos assuntos, a segunda noite do Festival de Rock no Rio de Janeiro. E a investigação sobre a queda do Boeing da empresa Avianca nos Estados Unidos com 158 passageiros. O verão chegou, de dia uma prainha, à noite teatro. A programação teatral está excelente, o roteiro você encontra nas agências do Banerj. Eu sugiro o meu espetáculo, Suburbano Coração, uma comédia deliciosa de Naum Alves de Souza, um buquê de gente de talento, música linda de Chico Buarque, teatro Clara Nunes. Já vai! Espero você. Verão com teatro, uma boa ideia do Banerj. Banerj, a nova força do Rio. Quinta liquidação de tecidos para decoração, de 27 de janeiro a 17 de fevereiro no Rio Design Center. Tessuto TDS Milano, a partir de 95 cruzados novos o metro. Rio Design Center. Aquariana, este mês a revista Destino revela a sensibilidade de Shirley MacLaine. As previsões do verão para todos os signos e um caderno especial com as plantas que curam. Destino, a revista para quem quer ficar em dia com o futuro. Seu patrimônio não pode ser guardado por qualquer pessoa. Primeiro andar checado, tudo ok. A Rio Forte sabe disso melhor do que ninguém. Porque possui um completo centro de treinamento de vigilantes, formando profissionais de elite. Por isso, os nossos guardas de segurança não são vigias comuns. São homens preparados para as mais inesperadas situações. Rio Forte. Segurança de valor.
As equipes de resgate já encontraram a caixa preta do Boeing da companhia colombiana Avianca, que caiu em Nova York. O avião levava 158 passageiros. Até o início da noite, tinham sido encontrados 72 mortos e identificados cerca de 80 sobreviventes. O Boeing 707 saiu de Bogotá com destino a Nova York e uma escala em Medellín. A torre de controle do aeroporto John Kennedy de Nova York registrou uma tentativa de pouso fracassada. O piloto Laureano Caviedes avisou que uma das 4 turbinas do avião estava parada. O Boeing sumiu dos radares e pouco depois caiu no bairro de Cove Neck, uma área de mansões. O avião se partiu em 3, o que facilitou a saída dos sobreviventes. Especialistas disseram que o Boeing devia estar sem combustível e por isso não explodiu. 2 radioamadores disseram ter captado as chamadas do piloto para a torre de comando. O piloto teria dito que estava sem 2 turbinas e com pouca quantidade de combustível. Os agentes da Polícia Federal dos Estados Unidos que investigam o acidente trabalham com 2 hipóteses: falha nos motores e falta de combustível. Em Bogotá, uma fonte da Avianca, que não quis se identificar, disse que a manutenção dos aviões é deficiente. Policiais do Departamento de Combate às Drogas informaram que os médicos encontraram no estômago de um dos sobreviventes pacotes com um pó que parece cocaína. Foram encontrados pacotes semelhantes nos corpos de 2 mortos no acidente. O escultor Franz Krasberg também é pintor e fotógrafo. Para unir tantas aptidões, Krasberg recorre à natureza como fonte de inspiração e de matérias-primas. Uma exposição de fotografias no Rio, o artista transforma queimadas e destruição em arte e beleza. Krasberg começou a fotografar a natureza há 25 anos. No princípio, eram apenas registros das expedições que fazia à procura de matéria-prima para suas obras. A natureza foi ficando cada vez mais íntima, a ponto de Krasberg afirmar hoje que ela é a sua cultura e que um pedaço de pau no meio do mato chega a dizer mais para ele do que as palavras de muitas pessoas. Polonês radicado no Brasil, aos 69 anos, Franz Krasberg cada vez mais se isola do convívio com outras pessoas. Quando não está explorando florestas, ele vive sozinho numa casa suspensa em um tronco de árvore no sul da Bahia. Krasberg só procura o contato com a chamada civilização se for para falar em defesa da ecologia. E é isso que ele está fazendo agora, participando de um congresso ecológico na União Soviética. O artista espera que o trabalho dele chegue mais perto de um grito enorme e revoltado. Milhares de pessoas estão na Praça da Apoteose assistindo a segunda noite da versão carioca do Hollywood Rock. O repórter Francisco Barreto está acompanhando os shows. A segunda noite da versão carioca do Hollywood Rock está quase acabando e superou em público e animação a noite de ontem, que foi a de estreia. A Praça da Apoteose está lotada. Quem está no palco agora é o grupo Tears for Fears, mas já passaram por aqui Barão Vermelho, Lobão e Terence Trent D'Arby. O Tears for Fears, depois de 4 anos sem gravar, voltou com toda a força. Eles são um dos representantes do rock mais conservador. Os críticos consideram o som do grupo eficiente e acessível. Agora, fiquem com um pouco do som do Tears for Fears. Agora está confirmado. Paul McCartney faz mesmo no Rio, em abril, um show no estádio do Maracanã. O contrato já está assinado. E uma boa noite para você. Uma boa noite, um bom final de semana. Hoje, no Corujão, uma turma de mágicos, uma ajuda inesperada para Brooke Shields. Somente você e eu. 2h30, um homem poderoso provocando a rivalidade dos filhos. Cal Malden, Claudette Colbert, Troy Donahue.
no Vale das Grandes Batalhas. Hoje, no Corujão. A Globo 90 é nota 100. A lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar. Não há gente ou não, luar como esse. Fieta 2, em discos e fitas som livre. O Brasil é um país jovem. A nossa força e a nossa segurança estão no jovem. Você que completa 18 anos este ano deve se alistar no período de 1º de janeiro a 30 de abril. Pegue 2 retratos 3x4, a certidão de nascimento e leve-a junto do Serviço Militar do município onde você reside ou a qualquer órgão alistador da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos.